Todos muito bem-vindos, tenham um ótimo dia, uma ótima manhã. E assim nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa Palavra Viva, programa voltado à leitura e exposição da Palavra de Deus, que tem um aplicativo. Hoje nós vamos dar a abertura à introdução do livro de 1 Samuel. Então vamos orar nesse momento para que Deus abençoe mais esse momento da leitura e que a gente possa crescer junto nesse livro. Então fica aí comigo, não saia, fica aí para que a gente possa estar começando mais essa leitura expositiva da Palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoe, Senhor, esse aprendizado. Não é um estudo, mas é uma leitura expositiva de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Senhor. E que nessa leitura as pessoas possam ter um verdadeiro conhecimento de quem é o Senhor, entendendo como o Senhor trabalhou no passado, para te conhecer e ter uma comunhão íntima com o Senhor, para ter um convívio de perto com o Senhor através da Palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, me abençoa, me guarda, me proteja. Todo esse momento, Senhor, para que isso possa ser feito, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, para a louvor e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, esse estudo que vai começar hoje. Todas as mentes e corações nesse Brasil, acompanhe isso, Pai, para a louvor e glória do Teu glorioso nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Não deixe faltar, Senhor, nada na mesa do órfão, da viúva, todos aqueles que são Teus filhos, por todo esse Brasil. Em nome de Jesus, obrigado, Pai amado, Pai querido. Amém e amém. E assim, meus irmãos, nós vamos fazer a introdução. Esse é o primeiro vídeo do livro de Samuel. Então, para que vocês tenham aí, né? O livro de 1 Samuel é uma parte fundamental da história de Israel, marcando um período de transição crucial. A narrativa nos transporta para um momento em que a nação, antes governada por juízes e líderes tribais, anseia por uma nova forma de governo, uma monarquia. É nesse cenário de busca por estabilidade e identidade que a história se desenrola. Mais do que apenas uma crônica de leis e batalhas, 1 Samuel é um drama humano e espiritual. Ele explora temas de fé, obediência, liderança e as consequências de nossas escolhas. O livro nos apresenta personagens inesquecíveis como o profeta e juiz Samuel, que ungiu os primeiros dois reis, Saul, o primeiro rei de Israel, uma figura complexa cuja ascensão é trágica, queda servem de alerta, e Davi, o jovem pastor, se torna um herói nacional, cuja história de coragem e fé molda o futuro da nação. Em essência, 1 Samuel é a história de como Israel se tornou uma nação, sob um rei, mas também de como a verdadeira beleza a quem vem da obediência a Deus, a verdadeira realeza, né? Beleza, estou trocando R por B aqui, não sei se eu estou vendo B aqui, como a verdadeira realeza a quem vem da obediência a Deus, é o que realmente importa. A narrativa é rica em lições sobre o poder, a humildade e o coração que busca a Deus, servindo como uma reflexão atemporal sobre a liderança e fé. Então isso é o que fala a nossa breve introdução. Eu vou ver se no aplicativo da nossa Bíblia Filamente, com certeza deve ter alguma coisa para a gente estar aprendendo a respeito disso. Então, deixa eu abrir aqui a Bíblia Filamente para que a gente possa estar acompanhando, né, aqui o tema. Então, nosso tema inicia hoje é a primeira
é o primeiro livro de Samuel, né? E nós vamos adentrar dentro dessas histórias de reis que vai surgir em 1 Samuel, 2 Samuel, Salomão, e depois Roboão, filho de Salomão, e depois nós vamos ter os outros reis que a gente vai ler todo Samuel, e depois a gente vai ler 1 Reis e 2 Reis, que faz parte da nossa história, tá? Então deixa eu só esperar o A-Paper aqui abrir a visão geral de para quem possa Efésios, não, tô vendo Éfeso aqui, não tem nada a ver com Éfeso. O livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ter o que? A visão geral de 1 Samuel. Tá dando vídeo, não tem mais o vídeo, meu Deus do céu. Parece que tiraram o vídeo aqui de 1 Samuel. Tem que caçar aqui direto. Você só tem um pouquinho de paciência. Vou ter que pegar o nome aqui do livro. Vou ter que caçar direto no YouTube. Vou ver se eu acho. Tem que ver se eu acho o vídeo no YouTube. O vídeo é muito bom, esclarecedor, mas ele não tá mais mostrando dentro do aplicativo. Deixa eu pesquisar aqui. Visão geral. Primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é esse mesmo. É esse mesmo. Eu vou ter que mudar o esquema aqui de apresentação, né? Vou ter que colocar aqui o navegador, né? Peraí que eu já vou entrar com o vídeo, pessoal. O vídeo é muito bom. Tá? Vou dar pausa aqui no vídeo. Eu vou colocar o vídeo na tela toda. Bom, que vocês possam estar acompanhando o vídeo que vai entrar. Eu não sei se o áudio do vídeo vai sair dentro aí para vocês. Entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder, guardar teus preceitos. Agora o áudio do navegador. Os livros 1 e 2 de Samuel
São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. Peraí que já vai ficar normalizado. Eu vou tirar o meu volume e vai ficar aí para vocês. É só o... Aí vai ficar muito estranho, né? Vou ajustar a tela. Daí vai ficar assim. Descendo para vocês. Então vamos lá. Eu vou fechar meu microfone e vou deixar só o... música de fundo também vou deixar bem baixinha. Deixa a música baixinha e vou fazer a introdução aqui. Os livros 1 e 2 de Samuel. São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos, a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte: Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus, Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon sem um exército, enviando pragas sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e obviamente a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso: Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo.
Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem: Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados, mas se há um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana. O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida, e todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa seção do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e às outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Do céu sustentou a roupa e a sandália, o tempo não gastou.
entre a vida e a morte, entre a bênção e o